Boa noite para quem está entrando. Vou esperar o pessoal entrar para ver se o som está funcionando, se a imagem está boa. Sejam todos bem-vindos. Isso, agora o pessoal está começando a chegar. Boa noite. Meu convidado de hoje já chegou. Já vou adicionar ele aqui para a gente começar mais uma quarta-feira, terceira temporada do projeto Aqueles Dois. Hoje uma live diferente, mas muito especial. Eu vou adicionar o Rony aqui. Pronto. Já adicionei ele. Já deve estar carregando. Para todo mundo que está entrando aí, boa noite. Sejam bem-vindos. Olá. Olá, boa noite, Carlos. Tudo bem? Tudo, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Agora eu tô ouvindo bem. No começo eu não estava escutando, mas agora sim. Eu também estou te ouvindo super bem. O som está super tranquilo, então. Então vamos começar essa live tão esperada. Eu contar um pouquinho para o pessoal a história. Desde que eu comecei a fazer esse projeto no ano passado, logo logo a gente está indo para o primeiro ano, e sempre foi um projeto pensado em temas que eu queria conversar, em livros que eu queria trazer, em filmes, em temáticas que eu acho que é interessante abrir um espaço para discutir. E eu costumo dizer que essa temporada, a terceira temporada, ela foi pensada de uma maneira um pouco diferente que as demais. Eu pensei nas pessoas que eu queria trazer. Eu pensei nas pessoas que eu acho que merecem ser conhecidas, ser divulgadas, serem ouvidas. São pessoas que eu tenho admiração, são pessoas que eu já acompanho há algum tempo. Algumas eu conheço pessoalmente, algumas eu acompanho o trabalho na internet. Então, essa temporada ela foi pensada sempre com carinho em quem assiste a gente, mas também com aquele carinho com quem participa. Então, para começar, eu queria agradecer muito você ter topado. Você é uma pessoa que desde a primeira pessoa está no meu radar. O Rony, ele é professor, mestre em ciências sociais. Ele fez também ali durante a pandemia algumas lives poéticas, que foi o que inspirou essa live de hoje. É, Debateu várias coisas da literatura de uma forma inteligente, mas de uma forma acessível, uma forma gostosa de ouvir. Eu sinto saudade de ouvir as lives poéticas dele, e eu sempre começo a live com algum pensamento, algum poema, algum trecho, alguma coisa que funciona como uma apresentação do convidado. Para você, como você trabalha com a educação, que é uma coisa que eu tenho uma admiração tremenda por. Eu escolhi um pensamento do Paulo Freire. Ele diz o seguinte: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tão pouco a sociedade muda. Então, para começar, um agradecimento por tudo que os professores sempre fizeram e fazem pela gente. Eu costumo dizer que o meu contato com a literatura veio por causa de bons professores. E, como eu falei, esse último ano tem sido um desafio. O Rony é uma pessoa incrível. Eu sou muito fã, eu não tenho vergonha assim de falar, porque eu acho que essas coisas têm que ser declaradas. Então, eu estou muito feliz de te receber aqui hoje. Então, seja bem-vindo àqueles dois. Gostaria de agradecer, né, o convite, que eu me sinto feliz de verdade assim, por esse convite, porque eu te acompanho, né, eu vejo o que você faz, todo o trabalho, eu vejo a sua perspicácia, inteligência em colocar todas as coisas, e assim, eu aprendo, assim, isso é bem legal, assim, porque eu assisto para aprender, para entender qual é que é, porque assim, a gente está dentro, eu vim do mundo acadêmico, né, me tornei professor, tal, tudo vindo do mundo acadêmico. Entretanto, existe uma distância entre o mundo acadêmico e um mundo de pessoas, né, que têm um conhecimento e que têm uma observação sensível sobre as coisas, que muitas vezes não são necessariamente acadêmicas. E aí, assim, e quando eu pego pessoas como você, assim, sensíveis a esse ponto, assim, eu simplesmente fico paralisado, hipnotizado, falo, puta, eu tenho que permanecer mais, né? E assim, ainda mais você, porque a gente se conheceu numa circunstância muito especial, né? Foi uma viagem minha, né, muito ocasional a Santa Catarina. A gente tem um amigo em comum. E lá a gente, cara, simplesmente saiu numa noite, se conheceu, conversou com todo mundo, assim.
E assim, e de lá para cá existe uma afetividade, né? Assim, não são laços que se desfez, né? Tipo, foi só uma noite onde todo mundo saiu, todo mundo se divertiu e acabou. Não, permaneceu, né? Assim, e aí nesse sentido, pelo carinho, pela amizade, pelo que eu venho conhecendo mais ao longo do tempo, sou super grato pelo convite. Eu estava ansioso por esse convite, eu te confesso. Eu vim Uhum. assistindo, ficava me perguntando quando é que ele vai me convidar para poder fazer uma live com ele. É isso. E É, agradeço também pelo, não, eu agradeço também aí pela questão do professor, né, pela poesia, pela coisa do Paulo Freire, é importantíssimo, assim, cara. Se tem uma coisa que eu levo muito a sério na minha vida, é a minha profissão de professor, assim, cara. Eu acho que ser professor não é pouco, assim, a gente tem que se dedicar mesmo. Né? Eu falei, hoje eu dei aula de manhã, falava isso com meus alunos, falei, cara, ser professor é minha vida, se me tirarem isso, me tiraram muita coisa. Me amputaram em e, pedacinhos. e essa temporada ela tem todo uma coisa muito dores, todas as pessoas que trabalharam, estão envolvidas com áreas de pesquisa, de educação. Eu acho importante falar, valorizar. Bom, a proposta da live de hoje é uma live poética. Então eu sugeri dois temas, eu joguei assim para o Rony. Eu quero falar sobre tempo em memória. Não especifiquei autor, a gente foi conversando. Ele sugeriu, ele gostaria de trabalhar o Proust, e eu sugeri a Anne Frank, que quem me acompanha aqui sabe que é o meu livro preferido. Um tempo atrás eu sabia quantas vezes eu tinha lido, hoje eu já perdi a conta de quantas leituras e releituras foram feitas, e eu acho que dá para trabalhar muito disso aqui. Mas eu queria começar sabendo o que você trouxe para nós. Agora é livre, meu amigo. Fala do Proust, fala da proposta. Agora estamos aqui ansiosos para te ouvir e a gente vai trocando. E quem tiver Não, claro. comentários, fica à vontade aí que eu vou estar acompanhando os comentários do pessoal. Não, obrigado, assim. A princípio, né, você tinha falado sobre a live poética. A live poética é uma live que, assim que começou a pandemia, toda a questão dessa crise sanitária que vivemos, né, eu como professor tive que ficar em casa, né, a gente trabalhou em casa, e aí não que me tenha me sobrado um tempo, né, porque parece que a gente trabalhou mais, né, do que antes, mas eu resolvi começar alguns projetos que eu entendi que eram necessários para aquele momento, assim, para própria satisfação pessoal. Já que eu estava em casa, então vou encaminhar um caminho. E aí eu fiz várias coisas, né, além, né, da live poética, eu fiz videoaulas e tal, mas a live poética foi um projeto que começou eu, uma amiga minha, Tamires, uma outra amiga minha, a Verônica, e um outro amigo chamado Alex, né? A gente foi brincando, né? Cada uma semana apresentava um livro, apresentava uma poesia, né? E íamos fazendo isso, né? Não era algo que tinha um começo e teria um fim, não era exatamente um projeto, mas era algo que nos satisfazia de alguma maneira, né? E aí, cara, eu fico feliz que você tenha feito essa inspiração. E a Live Poética é isso, assim, a gente pega trechos de livros, né? E faz comentários, e vai trabalhando, vai brincando com esses trechos de livros, né, da maneira mais informal possível mesmo, assim, né, porque a gente gosta de coisas que a gente leu. E aí minha última proposta, né, e por isso que hoje eu propus, né, já que o Carlos ele me propôs aqui trabalhar tempo e memória, que são dois temas simplesmente fantásticos, inesgotáveis na literatura, né, simplesmente que, cara, você pega na literatura tempo e memória são coisas que vem vários, inúmeros autores, cada um vendo sobre uma perspectiva, né, e sobre uma intensidade, não sobre uma extensão ou não, né, e assim, né, eu resolvi pegar algo que eu já estava fazendo, dar uma continuidade, né. Qual era a princípio que eu estava fazendo nas últimas lives? Eu estava pegando livros que eu li na infância ou adolescência, né, e aí eu queria reler alguns deles para poder entender como é que eles funcionavam agora depois de mais velho, né. E aí a minha opção dessa vez foi Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, né, porque era um texto que eu queria muito tempo ler, né, porque fazia tempo que eu não tinha lido, e assim, só esclarecendo o pessoal, eu não sou um especialista em literatura, não sou, embora eu tomo um curso de letras, mas não sou especialista em literatura, né, e nada do que eu falar aqui eu sou especialista, eu sou um curioso, eu sou um amante, né, mas propriamente dizendo, amante no sentido daquele que ama. Daí eu acho que o Proust, assim, é algo que eu queria revisitar, queria rever e, cara, e ler de novo o primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido, assim, porque quando você lê num momento da sua vida, né, e assim, eu confesso, o Proust eu não entendi nada da primeira vez que eu li, não entendi nada versus nada. Eu acho que foi dos livros mais difíceis de ler, inclusive, né,
que é, muito, é um diálogo muito corrido. Né, e não é que nem outro diálogo. Daí, assim, mas eu resolvi ler naquela época, quando eu era moleque. Eu tinha uns 14, 15, 16 anos, alguma coisa assim. E dessa vez, aí você vai lendo de novo, você vê como a gente amadurece, cara. E esse é o gostoso, de ver como a gente amadureceu depois de muito tempo, né? De ler as coisas. E aí, assim, eu, daí dentro dessa questão do tempo perdido, eu aceitei fazer o Proust, porque eu já tinha a intuição, né? E por muita coisa que a gente vai ouvindo falar ao longo do tempo, né? Qual é o significado do Proust na literatura, qual o lugar que ele ocupa, né? E as referências que ele tem, né? O Proust, e aí isso sucessivamente vai acontecer com a Anne Frank também, né? Com o Diário de Anne Frank. E é por isso que eu escolhi Tempo e Memória, porque eu sei, já sabia de antemão, né? Pelo que eu já tinha lido e pelas referências que a gente vai absorvendo ao longo da nossa caminhada, né? Que o Proust certamente é talvez um dos temas centrais na obra dele, Em Busca do Tempo Perdido, todos os volumes que tem na obra dele. O tempo e a memória são pilares centrais assim para a obra dele. É impossível você ler ele e não entender que existe um pensamento sobre o tempo e não existe um pensamento sobre memória, assim, né? Que eu imagino que seja muito Anne Frank também. Eu só quero, antes de você continuar, o Em Busca de Tempo Perdido para mim, eu não sei se quem está assistindo a gente tem isso, é um livro que é sempre uma meta de vida. Sabe um livro que assim, não, esse ano eu vou ler esse livro. Aí passa um ano, acontece alguma coisa e eu não leio. Aí no outro ano eu coloco, não, esse ano eu vou ler o Em Busca de um Tempo Perdido. Aí passa um ano. Eu sei que em algum momento eu vou encontrar ele, eu sei. Porque é engraçado, várias pessoas, às vezes entrevistas que eu vou ler, às vezes coisas que eu vou pesquisar que tem referência, volta e meia, o Em Busca do Tempo Perdido está sendo citado. E às vezes até numa coisa boba, assim. Esses dias eu estava lendo uma entrevista da Alessandra Negrini e perguntaram para ela sobre literatura, ela contando que a vida dela se divide entre antes e o depois de Um Busca do Tempo Perdido. Então, assim, foi uns dias antes ali da nossa live. Então, assim, esse livro está sempre me rodeando. Uma hora a gente se encontra. Ah, não, é um encontro, assim, super valoroso, assim, eu acho, assim, cara. Porque, assim, só lembro, eu li as pressas dele, assim, porque eu combinei com o Carlos essa live aqui já umas 3 semanas atrás, umas 4 semanas atrás, aí eu ficava enrolando para ler, ele falou, não, deixa eu ler logo, senão eu perco. Mas eu fui lendo e aí, assim, aí você vai vendo, né, como é que funciona a coisa. Mas é um livro que, assim, a princípio, eu acho que ele parece uma coisa muito maçante, sabe? Porque assim, ele tem frases longas, cara, ele tem parágrafos longuíssimos, quilométricos, sabe? Mas assim, você vai sentando e entendendo aonde ele quer chegar, né? Alguns parágrafos eu tive que ler com mais atenção para entender ali qual é o objetivo. Você vê que, cara, é de uma profundidade assim, que assim você não tem tamanho, não tem explicação que dê conta, né? Eu acho que é um pouco isso assim, não tem explicação que dê conta. Bom, falar um pouquinho do Busca do Tempo Perdido aqui, né, o que eu separei para o pessoal, né, e aí eu vou ler um trecho aqui, né, e a partir desse trecho eu vou falando assim as minhas percepções, né, aquilo que eu olho em relação ao Proust. Tem um trecho logo no comecinho, os dois trechos que eu vou ler dois trechos dele, pessoal, cuidado, estão logo no comecinho. São grandes, porque os parágrafos do Proust são enormes, né, então não se espantem quem estiver em casa, né. Logo no comecinho aqui, mais ou menos, um dos primeiros parágrafos, ele vai falar sobre a mãe dele, cara. A mãe dele é uma espécie de paixão que ele tem, né? Ele tem um amor, assim, pela mãe, né? E a mãe dele ocupa muito a memória dele, né? A mãe dele é aquela que ocupa, talvez, a memória dele de forma mais incisiva, a mãe dele. Porque ela vai aparecer, talvez não como ela, né? Mas em outros personagens, né? Isso, e aí foi coisa que eu fui pesquisando, nos outros livros ela aparece também, só que vestida de outros personagens, nos amores dele, nos ciúmes dele, também. Mas a mãe dele sempre aparece de alguma forma, né? E aí, assim, mas no começo ele vai falar da mãe dele, né? Vai falar assim, olha, a memória que ele tem da mãe dele, né? Ele já é um personagem mais velho, está fazendo uma narrativa, né? Está fazendo a narrativa das suas lembranças, das suas memórias. Aí ele vai falar: ao subir para me deitar, meu consolo único era minha mãe que fosse me beijar quando já estivesse na cama. Estou falando da infância dele. Mas durava tão pouco e ela descia tão depressa que o momento em que eu ouvia subir e depois quando ela passava pelo corredor
de porta dupla, o ruído ligeiro em seu vestido de jardim de musselina azul, com pequenos tirantes de palha trançada, era um momento doloroso. Anunciava-se que ia ocorrer a seguir, quando ela me teria deixado, quando voltasse a descer, de modo que essas boas noites que eu tanto amava, chegava a desejar que viesse mais tarde possível, para que se prolongasse o tempo de espera que a mamãe ainda não chegara. Às vezes, quando depois de me haver beijado, ela abria a porta para ir embora, eu queria chamá-la, dizer: beija-me mais uma vez. Mas sabia que ela logo se mostraria zangada, pois a concessão que se fazia à minha tristeza e à minha agitação ao subir para me beijar, levando-me aquele beijo de paz, irritava meu pai. Olha, assim, é legal que o pai aparece aqui, como sujeito aqui, né? É muito, isso vai fazer todo sentido, assim, pelas coisas que eu vejo, né? Pelo meu pai, que julgava um absurdo esse ritual, e ela que punha tanto empenho em me fazer perder esse hábito. Estava de longe a deixar que adquirisse, lhe pedir de novo um beijo quando já estava à porta, né, cara? Essa questão da mãe aqui, né, quando a gente vai lendo, né, e assim, tudo que eu tô falando aqui é a partir de referências que eu fui vendo mais tarde, né? Assim, a gente sabe, né, pelo que eu sei, assim, se você for pegar assim, algumas coisas como Nietzsche, né, e a ideia do eterno retorno, que é aquela ideia das coisas que sempre retornam, né, o Nietzsche talvez seja o primeiro a pensar a história de forma cíclica, né, ou não primeiro, né, na Grécia já se tinha isso, né, mas o Nietzsche traz isso para a modernidade. Ele pensa uma memória cíclica, ou não uma memória, mas um tempo cíclico, né, ou os tempos de coisas que retornam. O que eu tenho aqui, né, lido, né, a partir daquilo que a psicanálise nos coloca, daquilo que a psicanálise nos traz, né? E aí eu não sou, eu vou falar mais uma vez, eu não sou especialista em psicanálise. A gente lê, a gente estuda, mas não tem especialidade nenhuma, né? A gente se conhece. Assim, eu vejo muito isso no Proust, assim, cara. Essa coisa dessa memória, né? Essa memória que ela vai retornar sempre. Essa memória que ela sempre retorna. Essa memória que, de alguma forma, né? Tá aqui dentro desse tempo cíclico, né? Em que ele lembra, retorna, e assim, e está internalizado dentro daquilo. Não é à toa que eu fiz questão aqui de fazer referência, olha, ele está falando da mãe, e ao mesmo tempo o pai aparece numa outra perspectiva, numa outra contrária, né? Porque a gente sabe, para quem conhece um pouquinho de psicanálise, sabe, né? Tem aquela coisa do complexo de Édipo, né? De que a mãe é o grande amor do menino e o pai é o grande rival, né? E aí nisso é impossível você não entender que essa memória que sempre retorna, né? Quem conhece aqui, sabe? Essa memória é uma memória interna, é uma memória que os próprios especialistas em Proust vai chamar de memória involuntária, né? Que é aquela memória que acontece e ela acontece sem que a gente perceba na vida da gente, né? Porque até então, até o Nietzsche ou até o Freud, o conhecimento, né? Isso foi coisa que eu fui anotando aqui, né? O que é o conhecimento antes da psicanálise, né? E aí é se perguntar o que é esse conhecimento. É um conhecimento que a princípio é aquele conhecimento que vai chamado de voluntário, né? Que a memória são memórias de fatos, onde os homens vão juntando, selecionando coisas, tirando, e assim, é quase que racional, né? É coisa meio cartesiana, né? Vai vir, eu vou cartesiano chegando até o Kant ali, tipo, indo, né? E assim, a partir do Nietzsche, da psicanálise, né? Essa memória, ela começa a ter outros adjetivos, ela começa a ter outras formas, não nem de adjetivos, mas são outras formas de composição desse conhecimento, né? E aí, necessariamente, eu acho que a gente tem que perguntar o que é o tempo, porque o tempo já não é mais o tempo cronológico. Esse tempo cíclico internalizado é um tempo de memórias que se sobrepõem, né, cara? E é muito louco ele lembrar da mãe dele assim, né? Dessas memórias que se sobrepõem umas às outras, porque a memória ela só acontece não pelos fatos objetivos da razão de coisas que a gente lembra e força a memória, mas pelo sentido. E a gente vai ver isso daqui a pouco, assim, cara. Essa questão dessa memória de sentido. A coisa é tão maravilhosa que a gente conversou sobre, falou de fazer tempo e memória. Você veio com o Proust, eu vim com a Anne Franco. E eu fui marcando aqui, para não lembrar, eu fui marcando por tópicos que eu achei que valiam. O primeiro que eu marquei foi maturidade, que é o que você estava falando quando você começou. E uma das grandes questões do diário com a Anne Frank, a Anne tinha uma relação muito boa com o pai, era o grande amor da vida dela, e com a mãe tinha dificuldade de relacionamento. Vários trechos do diário ela coloca isso, que ela preferia o pai,
que era muito mais fácil conversar com o pai, que a mãe não entendia ela, que a irmã mais velha se dava melhor com a mãe, mas ela não conseguia. Alguns episódios da infância ela não conseguiu superar. E bateu tanto você começar a falar mãe dele, porque era o que eu tinha separado para falar para o primeiro também. E tem um trecho aqui que quando ela escreve o diário, quando você vai ler, no início até, antes de eles ficarem escondidos, é um diário banal de uma adolescente contando, e até nos primeiros dias, quando ela está no anexo, e ela ainda não entende a dimensão disso, é um diário banal. Ela vai comentar como funciona o anexo, como são as divisões, a família que se esconde com eles. E mais ou menos um ano e meio depois, ela volta e ela faz como se fossem notas de rodapé. Ela relê o que ela escreveu até lá. E o que eu separei para falar sobre maturidade é isso. Ela volta no que ela escreveu em 2 de novembro de 42, ela reescreve essa passagem em 22 de janeiro de 44, um ano e 2 meses depois. No dia 2 de novembro em 42, ela contou da noite que ela dormiu mal, da dor de cabeça horrorosa, de um arquivo de fichas que ela estava organizando, e ela estava comentando que ela sentia que as regras, que a menstruação dela estava para chegar. E ela estava animada com isso, porque era um acontecimento importante. Ela estava falando da dificuldade de conseguir as toalhinhas de renda, porque lá só tinham os tampões da mãe dela, mas eram muito grandes. Enfim, é um relato de uma adolescente. Quando ela vai em 44, ela coloca o seguinte: eu não poderia mais escrever esse tipo de coisa. Agora que estou relendo meu diário, depois de um ano e meio, estou surpresa como a minha inocência era infantil. No fundo, eu sei que eu nunca poderia ser tão inocente de novo, por mais que eu quisesse. Entendo as minhas mudanças de humor e os comentários sobre mamãe, como se tivesse escrito isso apenas ontem, mas não consigo pensar em escrever tão abertamente novamente sobre outras coisas. Fico muito embaraçada ao ler as páginas que falam de assuntos dos quais me lembro como sendo muito melhores do que realmente foram. Minhas descrições são muito indelicadas. Mas chega disso. Também posso entender a minha saudade de casa. O tempo todo que estive aqui, desejei inconscientemente e às vezes conscientemente receber confiança, amor e afeto físico. Esse desejo pode mudar de intensidade, mas sempre estará presente. Eu acho que conversa tanto isso, essas obras, essa questão da mãe, essa questão desse caminho à maturidade ali. É engraçado a gente ver uma jovem de 15 anos dizer que não poderia mais ser infantil. É, 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 esse processo de voltar nas memórias dela também e ver, eu acho muito bacana quando ela fala que eu lembro que as coisas são melhores do que quando eu escrevi. Essa distância que a maturidade nos permite de avaliar as coisas com esses olhos, né? Eu acho que isso esses trechos que a gente comentou conversam, como gostoso esse processo. Eu acho que também como é fundamental, assim como é fundamental a gente expressar as coisas, seja por diários, seja por escritos. Acho que isso ajuda na nossa construção e no entendimento do que é a nossa memória, não é? Não, sem dúvida, assim, né? Olhar para esse tempo, né? Porque assim, a impressão que eu tenho, falando da Anne Frank, é que o diário dela é um diário que amadurece com ela, né? E aí ela revisita as memórias, né? E aí, sabe o que é engraçado, cara? Eu gosto de trabalhar uma coisa que é chamada escrita de si. Eu trabalho isso com os meus alunos, né? Escrita de si. Eu falo para os meus alunos que, assim, à medida em que você vive e vai pensando as coisas, cara, se você deixar para lá, você esquece e isso se apaga em algum momento, né? Entretanto, se você escreve e deixa em algum momento você revisita o que você escreveu, né, você volta a tomar consciência de quem você é. Né? E ao voltar a tomar consciência de quem você era, né, você pode fazer uma reflexão sobre os caminhos que você está tomando, né? E assim, revisitar uma página sua, né? Isso não é à toa, né? Isso está lá no Foucault, Michel Foucault, filósofo francês, né? E isso tem muito a ver com essa relação de memória, né? Eu acho muito maluco assim essa coisa do amadurecer com a sua própria escrita, né? De certa forma, a Anne Frank, acho que ela tomou esse caminho, né, de amadurecer com a própria escrita.
Oi, gente. Tá funcionando? Para mim deu uma travada. Se alguém puder mandar uma mensagem. Oi. Acho que o Rony saiu. Deixa eu. Logo ele deve entrar de novo. Deve ter dado alguma. O dele travou, né? Para mim tava aparecendo é que um pouco antes da live começar, acabou a luz aqui e aquelas piscadas, né? Eu morro de medo que queima as coisas, né? Porque é só para queimar as coisas da casa do pobre. E aí eu pensei que poderia ser a minha internet, mas vamos aguardar. Daqui a pouco ele deve estar voltando. É muito engraçado como as obras escolhidas por acaso se conversam, né? Ah, assim tá aparecendo. Mas vocês estão vendo de boa, me ouvindo de boa. Fiquei só a minha cara de traquinas aqui agora. Então tá bom. Como as obras conversam, né? E é muito interessante a gente avaliar a história de grandes escritores ou de grandes obras. Ó, o Rony voltou. Acontece. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Olá! Olá. Me perdoem, caiu, acho que foi alguma coisa pelo lado do roteador aqui, mas caiu tudo. Eu achei que tinha sido aqui, porque eu estava comentando com o pessoal que um pouco antes da live caiu a luz. Eu achei que tinha sido aqui, mas beleza. Podemos continuar. Podemos. Eu quero saber quando é que foi que caiu, se caiu comigo aqui. Em que momento caiu? Você estava Você falando lembra? da questão ali da, dessa coisa de voltar, da importância da gente crescer com as memórias, né? De voltar, verificar aquilo e nesse processo de construção ou de desconstrução aí em rumo a A quem parte da somos. escrita, né? Isso, é um pouquinho Não, a parte. depois disso. Pelo menos para mim foi nessa Ah, hora tá. que travou. Depois eu só fiz um comentário, né, das coisas que eu estava assistindo sobre a Anne Frank, né, porque eu ainda estou me devendo essa leitura, né, eu vi um comentário de que ela ficou sabendo que iriam publicar livros, né, ela queria publicar esses diários, né, sem saber do fim trágico que ela teria mais tarde. E, assim, ela fez a primeira edição do livro dela, e aí muito das notas que existem no livro é a edição dela, a primeira, né, e aí depois, obviamente, vem mais outras duas edições, uma do pai dela, uma do editor. Mas é muito maluco como ela se preparou, né, para isso, né? Ela pensava em se preparar, já tinha essa noção, ela queria ser jornalista, escritora e tal. Assim, e isso é o cuidado que a gente tem, né, dentro das nossas possibilidades de escrever e tal, tudo, né? O que eu quero mostrar, né? Quem eu era, né, amadurecer, o que eu quero mostrar. Deu uma... Alô? Alô é ótimo, né? A Alô, tô pessoa que ouvindo. está no telefone. Tô ok. Tá, Tá indo? tá Aham. ouvindo? Agora sim. Agora tinha dado uma travadinha, mas voltou de novo. A Anne Frank, ela ganhou esse diário no aniversário, até antes de eles se esconderem. Ela usava como diário mesmo. Em algum momento ali da guerra, ela ouve na rádio uma comunicação do Estado, da nação, de que quem tivesse documentos históricos, registros, que iria ser utilizado pós-guerra, né, esses registros para ajudar a contar a história. Porque e aí que ela vai, edita, volta. Tanto que esse diário, a primeira publicação dele foi só de uma parte, a gente chama da versão A. Anos depois lançaram o que faltava, que era a versão B, até que ali, depois de muitos anos, com autorização, porque a única pessoa que sobreviveu ali foi o pai da Anne Frank, desde que ele sobreviveu e reencontrou esse diário, a missão dele foi espalhar essas palavras dela, eles fizeram essa edição definitiva. Então, sempre, até fica uma dica para quem for pesquisar, sempre procurar, ou vai estar a edição definitiva, ou vai estar assim, ó, editado por Otto Frank, que é o pai da Anne. Porque às vezes eu já vi edições bem fininhas, assim, que é o que eu falei que são as edições As. Então, para quem quiser conhecer, sempre procurar a edição completa. É, você.
Olha, temos mais alguém aí? A gente tem uma Eu vi visita alguém aqui. passando ainda. Alguém que Eu sempre vi me alguém visita. passando. Livre e mexe, alguém me visita aqui atrás. Sô, vem Eu aqui. vi. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui dar tchau pro pessoal. Vem aqui, levanta aqui, papai. Não, ela tá com vergonha. Geralmente ela levanta e vem Tá, dar ela tchau pro tá. povo aqui. Ia ser o aquele preso hoje, mas frase, daí eu queria que você Perdão, tá continuasse. cortando aqui. Agora tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Agora foi? Foi, tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Tá. Eu vou falando, se qualquer coisa você, se der algum problema, você me interrompe, tá? Tá Eu tudo só vou bem. ler uma frase. Uhum. Eu só vou ler uma frase aqui. E daí você pode continuar no post, pode seguir ali o que você separou pra gente. Mas como a Beleza. gente está falando dessa questão de indagação, tem algum momento que é o momento que eu marquei como aqui ao vivo assim, gente, o post-it cai, ainda bem que eu lembro a página. Eu marquei como ponto de pergunta. Ela está contando ali a rotina, né, as ameaças, eles têm muito medo de ser descobertos, não se pode fazer muito barulho. E ela coloca um questionamento. Isso ela faz em 19 de janeiro de 44. Ela coloca. Tudo bem aí? Tá, mais ou menos. Só um minutinho. Ok? Sim. Vai lá com a mamãe, Sou. Perdão, me perdoe. Não, Continua. imagina. Coisas Só ao vivo é assim. Não, aqui às vezes acontece, às vezes o pessoal tem gato, cachorro, isso é filho, marido entra, é normal, gente. Isso é ao vivo, é assim mesmo. Mas eu ia Não, eu já dizendo, acostumei com a ela. Sofia. Eu lembro que às vezes nas tuas lives ela aparecia ali Tá também. isso. Não, ela Eu entra e só sai nas minhas aulas. Eu tô dando aula aqui, ela entra. Não é normal, a Sofia é isso, cara. deve ser o desafio, né? Eu tenho aqui só uma pergunta que ela faz. Ela diz o seguinte: porque ela dá um nome para o diário. O diário é Kitty, né? Então ela sempre começa com querida Kitty. Você pode me dizer por que as pessoas se esforçam tanto para esconder seu eu verdadeiro? Ou porque eu sempre me comporto de modo muito diferente quando estou perto de outras pessoas? Por que as pessoas confiam tão poucas umas nas outras? Sei que deve haver um motivo, mas algumas vezes acho horrível não poder confiar em ninguém, nem mesmo em pessoas mais próximas. Sei que estou longe de ser o que deveria. Será que algum dia serei? E aí eu acho que é uma pergunta que, independente do tempo, a gente está sempre se fazendo, né? Não, sem dúvida, assim, né? A construção do eu, né? Essa coisa de quem eu sou. Né? E é muito louco, assim, porque eu tenho com meus alunos, assim, eu sempre pego o primeiro ano para fazer isso. Eu dou aula para o ensino médio inteiro. Eu pego a primeira metade de um semestre inteiro conhecendo eles, tentando entender quem são eles, né? E aí, no semestre, eu sempre faço uma dinâmica com eles, né? Coloco eles no centro de uma roda e pergunto para eles, cada um por um, né, numa roda, quem são eles, né? E ele fala, não, eu sou tal pessoa, né? Mas quem é tal pessoa, né? Fazendo eles se conhecerem, né? Esse eu, ele é difícil, cara, né? Dentro disso que a gente vai chamar de memórias sobrepostas, né? Essas memórias que vêm, né? Acho que até por isso, talvez eu estou eu imagino um adolescente, né? Imagino um adolescente em meio a uma guerra, né? Sem poder sair de casa. Se a gente nesse isolamento, né, que a gente fez aí, que é aquele isolamento flexível, né, assim, a gente já fica maluco, né? Imagina um adolescente que está se descobrindo, né? Se descobrindo em vários sentidos, né? E vivendo ali num quarto, como que é isso para ela, né? Esse isolamento, né? Eu acho que é de fato assim o que a gente se descobre mesmo, eu sempre entendo, na vida social, né? É sempre olhando para o outro que a gente vai saber quem a gente é, né? E aí assim, eu até emendo o Proust, né? Porque o Proust, de certa forma, né? Quando você vai em busca do tempo perdido, você pega, assim, isso aí já é coisa que eu estou comentando de coisas que eu li sobre, né? Não li.
você pega depois do primeiro volume, os outros volumes, eles são sempre descrições de memórias das vidas sociais que acontecem, né? E assim, embora no primeiro livro também tenha muito isso, né? Ele vai descrever ali coisas inacreditáveis, mas assim, ele vai descrever a vida social e é engraçado assim, né? Ele é uma espécie nesse sentido, né? Essa memória do Prush, né? Que ele está contando aqui, essas memórias, é uma espécie de decifração de signos, né? Dos significados da vida social. E que, pelo que eu sei, é algo que os autores da literatura ainda não tinham feito, né? Porque eles, ainda mais assim, no início do século XIX, né? Em que essa questão dos sentidos eles ainda estão sendo explorados, né? O que você tem de escritores antes são escritores realistas, blá blá blá, gente que ainda não está ainda adentrando ainda nesse universo de tentar entender o sentido das coisas. E não é à toa que ele ridiculariza a sociedade, né? Porque ele vai descrever nesse sentido. E eu acho que é nesse sentido, acho que a Anne Frank está muito entendendo um pouco isso, né? Tipo, as pessoas não confiam umas nas outras, né? Nesse sentido de que, cara, é porque as pessoas estão o tempo inteiro ensaiando, as pessoas estão o tempo atuando, né? De alguma forma e nunca se mostrando quem são, né? E o Proust, ele parece que, é nesse sentido, eu acho que é um pouco mestre nisso, né? De tentar mostrar que assim a sociedade decifrar esses signos das vidas sociais que existem, né? Da nobreza, dos lugares onde ele vai, a arte, né, cara? Ele fala muito sobre a arte, né? Inclusive, eu acho que nesse sentido eu vou acompanhando aqui algumas coisas que eu fui lendo. O Proust ele é a tentativa dele, né, em tentar eternizar o tempo pela arte, né? É tentar eternizar esse tempo pela arte, né? A arte para ele tem um grande valor, né? Porque quando você fala de em busca do tempo perdido, desse tempo que se perde, né? É, é uma memória que você não recupera mais, que se perdeu. Ela vai sendo sobreposta, 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 né? E que você só lembra a partir dos sentidos, né? Por exemplo, quando você experimenta a coisa, no caso dele, as madaleines, que são as bolachas que ele experimenta e lembra da mãe dele, né? E aí, assim, só assim você recupera uma memória que está entre o passado e o presente, mas nem no presente e nem no passado, né? Mas você, ao degustar qualquer coisa, né, ele vai falando muito dos sentidos, né? A arte, né, o ouvir, ele fala de música e tal, tudo, vai tendo memórias. E quem nunca teve memórias ao degustar alguma coisa, ao sentir de algo, né? Você entra na casa de alguém, você sente o cheiro de alguma coisa, você fala, nossa, tal coisa, o cheiro de uma pessoa, né? A gente tem isso, essa memória por meio dos sentidos, né? Que é diferente que é a chamada inteligência involuntária, né? Que a gente ativa, que é diferente que é esse inteligível que a gente tem, que é cartesiano, né? E tenta ser todo racional, né? E que é difícil, né? E aí assim é compreensível, né? Esse questionamento da Anne Frank. Eu vou ver se eu leio um trecho aqui, né? Sobre um momento em que ele está em Camber, né? Que é um momento que lembrar dessas Madeleine, né? Que é o segundo trecho que eu selecionei aqui para ver. Uh, Travou para vocês também, gente? Alguém pode só me sinalizar nos comentários, por favor? Para mim, travou aqui novamente quando ele falou que ia ler o trecho. Voltou? Voltou. Agora voltou. Você ia ler o trecho, agora voltou. Isso.
Só, só um pouquinho, Rony, que o pessoal tá dizendo que não tem áudio. O teu áudio tá sem. Então, vamos só esperar um pouquinho para ver se alguém disse que voltou. Daí eu vou pedir que você, por gentileza, releia o trecho. O meu tá funcionando, o meu, né? O meu vocês. Vamos ver ali. O pessoal tá dizendo sem áudio. Tenta falar alguma coisa, por favor, só para. É que às vezes até o pessoal mandar o comentário demora uns segundinhos para aparecer aqui. Então, agora já estão mandando joinha. Voltou? Então, é só esperar mais uma confirmação. Não, imagina. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. A gente vai se acertando. Então, o pessoal mandou um joinha ali. Então, eu te peço que você releia o trecho desde o início, por favor. Porque eu estava ouvindo. Então, eu só vi aqui que o pessoal sinalizou que não ouviu. E achei bem bacana. Então, vamos lá novamente. Deixa eu só confirmar com o pessoal se eles estão ouvindo. Vocês conseguiram ouvir o primeiro trecho? Vamos esperar só um pouquinho, que dá aqueles segundinhos de delay, deles mandarem um comentário e subir aqui. Isso aí eu fui aprendendo fazendo live, porque quando eu assisto e eu mando, já aparece na hora. Mas quando a gente está fazendo live, demora um pouquinho para subir aqui embaixo. Uhum. Então vamos só esperar alguém confirmar se deu para ouvir o primeiro trecho ou não. Quem puder ali mandar para a gente, daí a gente prossegue para a segunda parte. Senão a gente lê de novo o primeiro, não tem problema, gente. Só esperar alguém aí se manifestar. Às vezes dá esses delays mesmos, é normal. Ainda nada, eu entrei e saí. Tá. Eu vou fazer assim, Rony, eu vou te remover e vou te adicionar de novo, pode ser? Tá, só um minutinho então. Uhum. Então tá, gente, eu vou esperar um segundinho, vou adicionar ele de novo. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Felipe, pela assessoria. Hoje estão trabalhando na produção daqueles dois, vocês que já foram convidados. Aí eu vou colocar vocês me mandem comentários aqui. Já mandei, acabei de mandar. Ok. Olá? É, Uhum. me ouvem? Em casa, vocês me ouvem? Me ouve, Carlos? Eu tô te ouvindo. Vamos só esperar agora aparecer um comentário. Vamos só esperar um minutinho para ver se o pessoal tá te ouvindo. Vocês estão conseguindo ouvir ele? Ah, foi. Agora sim. Então, nós estamos Show de novamente. bola. Obrigado, Felipe. Eu agradeço, pessoal. Eu vou reler aqui novamente o primeiro trecho e aí a gente faz um comentário com o segundo, né? Uhum. Fazia muitos anos que de Cambé, tudo que não fosse o teatro e o drama do meu deitar, não existia mais nada para mim. Quando num dia de inverno, chegando em casa, minha mãe, vendo-me com frio, propôs que eu tomasse, contra meus hábitos, um pouco de chá. A princípio recusei e, nem sei bem porquê, acabei aceitando. Então ela me mandou buscar um desses biscoitos curtos, rechonchudos, chamados madeleines.
que parecem ter sido moldados na válvula estriada de uma concha de Santiago. E logo, maquinalmente, acabrunhado pelo tristonho e a perspectiva de um dia seguinte igualmente sombrio, levei à boca uma colherada de chá onde deixara amolecer um pedaço de madeleine. E essa é uma lembrança dele, que ele tem, né? E aí ele vai fazer uma espécie de comentário, mas vai qualificar agora esse momento da memória, né? Mas no mesmo instante em que esse gole, misturado com farelos de biscoito, tocou meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinário em mim. Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem a noção de sua causa, repetidamente que se tornaram indiferentes às vicissitudes da minha vida, inofensivos nos seus desastres, ilusórios na sua brevidade. Da mesma forma como opera o amor, enchendo-me de uma essência preciosa, ou antes essa essência estava em mim, ela era eu. Isso aqui me parece assim sempre, né, que é aquela coisa de como ele está falando o tempo inteiro de presente e passado, né? Esse eu, né, por meio dessas vai se encontrar entre o presente e o passado, né? O eu, né, entre essa coisa entre o presente e o passado, né? Por isso que assim é complicado, né? Mesmo para Anne Frank, né? Para ela, adolescente ali, com memórias do passado, mas sem ainda ter essa coisa toda da minha. Embora, pelo que eu sei, ela era extremamente inteligente, Anne Frank, né? Mas assim, ainda assim um domínio das suas memórias, né? Se projetar no presente, né? Se colocar entre essas duas coisas, né? Conseguir um equilíbrio. Isso é uma coisa que só o tempo nos dá, né? O tempo nos dá essa habilidade, né? E ainda assim a gente erra para fazer isso. Daí assim, eu acho que rola muito isso, né? Que essa verdade, né, que a gente tem, né? As verdades que a gente constrói, ela sempre vai estar entre o presente e o passado, assim como esse eu. Esses dois trechos que você leu, assim, me deu vontade de sair correndo agora para ler o livro. Mas calma, não vou abandonar a live, gente. E que trecho São trechos gostosos. assim, gostosos de ouvir também, uma escrita, uma coisa que te fisga, é aquele famoso trecho assim que te fisga para ler esse calhamaço aí tão conhecido. Que como tá conversando, o que você tinha notado comigo, tô rindo aqui porque eu tô impressionado, assim, até na sequência, assim. É, a gente começou falando dessa coisa da maturidade, do tempo, da transição, das referências do que vem da família, que é a nossa, para a maioria das pessoas, né, são as primeiras referências, as familiares, e vão construindo, vão tendo essa volta de reavaliar o que já foi feito até então. Isso tudo é tempo e memória, né? Bom, antes de a gente continuar, eu sempre faço essa pausa quando está aí faltando uns 15 minutinhos, já virou meio que pro o convidado tomar uma aguinha, o pessoal que está em casa se espreguiçar também. Eu quero dar dois recadinhos para quem está assistindo a gente. Primeiro, eu quero fazer uma indicação de um livro. Não era nada caindo na minha cabeça. Quero muito recomendar novamente o livro do Felipe Ferreira, que está aqui assistindo a gente. A gente já fez live, já está salva. É o Desmembro. É uma capa linda, não sei se vocês conseguem ver ela. É um livro delicioso. E é um livro que vai falar muito sobre tempo, sobre memória, sobre passado, sobre uma coisa muito bacana que o Rony falou, que são as referências, cheiros, lugares, barulhos, músicas. E o Rony falou uma frase que vai ficar gravado comigo, que quando você falou do tempo eternizar a arte, isso tocou assim, porque é tão bonito. Nós vivemos pensando em cápsulas do tempo, o que nós guardaríamos para uma cápsula do tempo, eu acho que, lógico, além dos afetos, das famílias, dos amores, todas as lembranças vêm da arte. Acho que por isso que ela é tão fundamental e agora mais fundamental do que nunca, e ela tem que ser mais valorizada e divulgada do que nunca. E o segundo recado é: semana que vem a gente tem o fechamento dessa terceira temporada. A terceira temporada é como o verão, ela é curta, mas ela é marcante. E semana que vem seria a quarta-feira de cinzas, né? Se nós estivéssemos aí sem a pandemia, seria a época que o pessoal estaria se recuperando da folia do carnaval. Pensando nisso, eu chamei o meu amigo Thiago Capalbo. Ele é um paulistano apaixonado por carnaval, participa de escola de samba. A gente vai conversar um pouco sobre o carnaval. Alguém que conhece a realidade de uma escola,
vai falar como é o dia a dia de uma escola, vai falar da importância do carnaval, porque principalmente aqui para a gente do Sul, eu sei que tem gente de vários lugares do país assistindo a gente hoje, mas para a gente aqui do Sul, o carnaval é uma função e a importância social. E a gente vai falar também um pouquinho sobre dois sambas enredos que marcaram a história, que é o Beija-Flor 89 e o Samba da Mangueira, que homenageou a Marielle, que é justamente para comprovar que o carnaval tem sim, além de ser lindo, de ser necessário, de ser cultural, tem uma função social muito grande. Então, semana que vem, a gente está finalizando essa temporada em grande estilo. Bom, todo mundo respirou, tomou sua água, espreguiçou. Vamos voltar. Você falou ali uma coisa assim das Madeleines, esse trecho que eu estou encantado até agora, não consigo parar de sorrir. Eu tinha separado aqui um trecho que eu até coloquei aqui no meu post-it que seria o final, mas eu acho que esse trecho vai combinar tudo a ver com agora, porque é assim, muitas vezes quando a gente fala em tempo e memória, a gente pensa no daqui para trás, e muitas vezes a gente está criando memórias como a gente gostaria que fosse o nosso futuro. Já estamos tentando prever, já estamos tentando adivinhar como seria. É um texto de uma página e meia, um trecho, eu peço vocês paciência, mas para ele ser compreendido, tem que ser lido na íntegra. Ele foi escrito em 11 de novembro de 1943. Talvez, como eu estou muito feliz com a live hoje, talvez eu me emocione, porque é o meu trecho preferido do livro, e sempre quando alguém fala, o trecho da literatura mais marcante é esse trecho aqui para mim. Era uma quinta-feira, 11 de novembro de 1943, a Anne Frank ela começa assim: Querida Kitty, tem um bom título para este capítulo. Uma ode à minha caneta tinteiro, em memória. Minha caneta tinteiro sempre foi um dos meus bens mais preciosos. Eu valorizava tremendamente, em especial porque ela tinha pena grossa, e eu só consigo escrever direito com penas grossas. Ela teve uma vida longa e interessante de caneta tinteiro, que eu tentarei resumir abaixo. Quando eu tinha 9 anos, a caneta chegou da casa da minha avó, a sua gentil doadora, como amostra, sem nenhum valor comercial. Eu estava de cama, gripada, enquanto os ventos de fevereiro uivavam ao redor do apartamento. A esplêndida caneta tinteiro veio num estojo de couro, vermelho, e eu mostrei às minhas amigas na primeira oportunidade que tive. Eu, Anne Frank, a orgulhosa dona de uma caneta tinteiro. Quando eu fiz 10 anos, eles me deram permissão de levar a caneta até a escola. E, para minha total surpresa, a professora até autorizou que eu escrevesse com ela. Só que, quando eu fiz 11 anos, o meu tesouro teve de ser guardado novamente, porque a professora da sexta série só permitia que escrevêssemos com penas e tinteiros. Quando eu fiz 12 anos, fui para outro colégio e a minha caneta tinteiro ganhou outro estojo em homenagem à ocasião. Afinal, estudar no liceu israelita era motivo de muito orgulho. Ela não somente tinha espaço para um lápis, também um zíper, o que era muito mais impressionante. Então, quando eu fiz 13 anos, a caneta veio comigo para a Anex. E juntas, percorremos incontáveis diários e redações. Fiz 14, e minha caneta desfrutava seu último ano de vida comigo. Quando? Foi pouco depois das 5 da tarde da sexta-feira. Eu saí do meu quarto e eu ia sentar para escrever, quando fui empurrada para o lado, dando espaço a Margot, a irmã dela, e ao papai, que queriam estudar latim. Deixei a caneta na mesa e, enquanto eu suspirava, era forçada a usar um canto minúsculo da outra mesa, onde, sem ter o que fazer, comecei a esfregar feijões. É assim que removemos o moço dos feijões aqui e deixamos eles no seu estado original. Às 15 para as 6 em ponto, varri o chão, coloquei o pó do feijão num jornal, junto com os feijões podres, e joguei no fogo. Soltou uma chama gigantesca, e achei maravilhoso que o fogo que estivera nos últimos tempos tão baixinho tivesse uma recuperação tão miraculosa. De repente tudo ficou quieto. Os estudantes haviam saído da minha mesa e eu voltei ao meu trabalho.
E por mais que eu procurasse, eu não encontrava a minha caneta tinteiro. Procurei de novo e de novo. Minha irmã procurou, minha mãe procurou, papai procurou, todo mundo procurou, mas ela havia desaparecido. Até que minha irmã sugeriu: talvez ela tenha caído no fogo, junto com os feijões. Não, não pode ter acontecido, respondi. Mas naquela noite, quando a caneta ainda não havia aparecido, todos presumimos que ela realmente havia se queimado, especialmente porque o celuloide é altamente inflamável. Nossos piores medos foram confirmados no dia seguinte, quando o papai foi limpar a lareira e encontrou entre as cinzas o clipe que prendia a caneta ao bolso. Meu pai falou: ela deve ter derretido no fogo. Tive um consolo, por pequeno que seja. Minha caneta tinteiro foi cremada, como eu gostaria de ser um dia. E isso eu encho o meu olho de lágrima falar por toda a trajetória dela, a trajetória dela como a trajetória do. Mas foi que alguém que veio, ficou tão pouco tempo, deixou um brilho tão grande, partiu e deixou tanta coisa. E assim são as pessoas, são às vezes um objeto, às vezes uma música, às vezes um momento, às vezes uma live. Eu acho que as nossas memórias são construídas disso. Então esse trecho sempre me emociona. Eu passo a palavra para você agora fazer suas considerações e continuar. Acho, não, realmente é um trecho bem lindo, assim, cara. É surpreendente, assim. O que me chama a atenção no trecho é como a gente cria afetividades, né? Assim, e acho que a afetividade é o lugar onde a gente vai constituindo a vida, né? Na afetividade, seja por um objeto, seja por uma pessoa, seja pelas pequenas coisas do cotidiano, como um biscoito, né? Que isso vai constituindo as memórias que a gente tem, e o tempo vai se consumindo dentro disso, né, cara? Mas assim, eu fico imaginando, junto com essa afetividade que é criada, né? O quão forte é esse testemunho, esse relato que a Anne deixa, né? Porque assim, a gente pode até falar assim, são os relatos e as memórias da Anne, né? Mas eu fico tentando entender o quanto esse livro é importante para cada judeu, por exemplo, que passou pelo nazismo, pelo Holocausto, pelos Auschwitz, pelos campos de Auschwitz da vida, né, cara? E o quanto é importante trazer essas memórias e fazê-las terem significados, terem significações, esses trechos, assim, de mostrar que, cara, se tem um dos problemas de memória, assim, que eu acho muito, assim, que é importante, né, e que a gente não entende, a gente está vivendo um momento, assim, novamente, né, assim, porque, assim, a vida, ela é esquecimento, né, a gente vai falar o que for, a gente vive do esquecimento, a gente não vive das memórias, né, a gente vive daquilo que a gente esquece, né, uh, o, a, a gente olha para a Segunda Guerra Mundial, toda a atrocidade que foi o nazismo, o fascismo e tudo aquilo, e a gente e no momento, naquele momento, né, historicamente falando, todo mundo entendeu que foi um momento de barbárie da humanidade, que aquilo não ia se repetir, aquilo não se repetiria, né? Uh, o tempo passa, mas a gente começa a perceber que de certa forma esse comportamento de barbárie, né, ele ficou diluído, né, e que em vez ou outra ele renasce de alguma forma, né, e assim, e cara, eu acho que esse cuidado que a Anne tem com a caneta dela, né, esse cuidado que a gente tem que ter com as pessoas, essa afetividade, e eu sempre fico olhando, muitas vezes é isso, o racismo, o nazismo, seja ele como política de Estado, ou seja ele cotidiano, eles matam da gente, eles tiram da gente essa coisa, essa necessidade de ter afeto, essa necessidade de criar laços, né? E eu não estou falando laços somente pelos meus, mas laços por aquilo que eu vivo, né? Pelas pessoas que eu vivo. Se eu não me engano, a gente se viu uma ou duas vezes na vida, na mesma semana, né? Pessoalmente. Mas assim, o afeto que eu tenho por você, né? Por te acompanhar, por estar próximo, porque a gente conversa, troca mensagem, assim, é enorme, assim. É o tipo de pessoa, assim, que não é da minha família, mas é alguém que eu conheci, que eu tenho consideração, e que é o tipo de pessoa que eu adoraria encontrar em qualquer lugar do mundo para poder sentar e conversar pessoalmente, assim, justamente por ter essa delicadeza de pessoas que a gente sabe que são importantes, né? Porque, assim, é o eu.
né? Quando você está de frente com esse eu, que é esse outro que se mostra, né? É isso que te pega, é isso que te mostra, e é isso que faz todo sentido para você viver esse encontro, sabe? E aí quando eu vejo as autoridades, né? Os donos da razão da vida tentando moldar, normalizar a vida e falando como se deve viver, né? Isso não cabe no afeto. Isso não cabe no afeto. E assim, é muito maluco tudo isso, assim, cara. E aí eu acho que, cara, eu acho seriamente, eu falo isso para meus alunos, a gente tem que ser mais afetivo. Tem que ser mais afetivo, cara. Afetivo no sentido de afetar o outro, né? No sentido de sensibilizar. Né? Eu sempre tento olhar as coisas da forma. Esse trecho me deixou com essa reflexão. Vocês, as lives que o Rony fazia estão lá no perfil dele, vocês têm que assistir, porque é isso, a gente fica assim, ó, eu fico encantado, assim, o jeito que você fala, que você transmite, é tão bacana, é tão bom de te ouvir, e que todos os alunos pudessem ter professores como você. Eu tive professores muito bons, e que, que venham, assim, esses professores com esse desejo, com essa vontade, com essa visão, que recuperem os tempos perdidos, os afetos perdidos, que as pessoas conheçam Proust, que é importante. É uma saga, é uma epopeia esse livro, né? Ele assusta pelo tamanho, mas a gente pode se encontrar, descobrir coisas para lidar. Acho que existem certos livros que eu tenho a sensação que eles são atemporais. Eu acho que o livro do Proust é assim, eu acho que Anne Frank é assim, porque a arte ela é atemporal. A arte ela pode representar um determinado momento, mas você falou uma outra coisa agora que eu fiquei na cabeça. O mal, ele nunca deixou de existir. Mudou o nome, mudaram as formas, mudaram as pessoas que tiveram mais desastres, mas ele estava ali, diluído, diluído, diluído. E o que a gente vive agora eu sinto que é uma fomentação, eu sinto que há um reconhecimento. As pessoas reconhecem na maldade uma forma mais fácil de se expressar e é como se fosse mais autorizado. E isso, como cidadão, me assusta muito, porque vira aqui meio que uma competição de quem é mais cruel, de quem é mais abjeto. E aí, para isso, é necessário a gente recuperar o afeto. A gente estourou a uma hora, mas não tem problema. A gente tem um público aqui assistindo a gente, a qual eu sou muito grato. Queria. Tô muito emocionado, assim, realmente. Eu sabia que eu ia me emocionar, porque eu sou emotivo e você provoca isso, mas eu tô, assim, bem feliz com o resultado dessa live. E eu queria que você fizesse aí as suas Eu considerações também. finais sobre Proust, sobre o tempo, sobre a memória, que você deixasse. Aí eu sempre falo no final, agora é aquele minuto de você falar o que. Uh, não sei se você assistiu aquele programa do Provocações do Abjanra, ele falava assim para o entrevistado: agora é o momento que Assisti. você pode falar o que você nunca teve oportunidade. Então eu brinco aqui que é o momento de provocações. E que você deixar aí uma mensagem, queria que você aí encerrasse para depois eu fazer os agradecimentos finais, já agradecendo a quem ficou com a gente até agora, os comentários. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Eu pretendo convidar o Rony para outras temporadas, então é muito importante a opinião de vocês também. Então, Rony, é contigo. O Abu Janra é um dos meus grandes mestres, cara. Eu passei a adolescência assistindo ele, em provocações. Passei mesmo, assim. Assim, inclusive, muito do que eu faço em aula tem a ver com as provocações dele. Adorei, então, a ideia, né? Cara, a princípio eu gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando. Muito obrigado de coração por estar aqui, por ter essa paciência de acompanhar. Quem chegou depois, vai assistir aí dentro do GTV. Obrigado, agradeço também por ter continuado. Agradeço a todos. E assim, Proust, assim, eu gosto de literatura, eu sou um cara que, assim, embora eu tenha feito na faculdade de Ciências Sociais, depois fui para uma vida acadêmica, fiz meu mestrado, só hoje eu estou fazendo letras, né? Hoje eu faço graduação em letras, né? Mas assim, a literatura ela me formou, né? A literatura ela me deu a possibilidade de entender o mundo, né? Hoje pela manhã eu estava falando com meus amigos, meus alunos, né? Eu sou um cara que eu nunca gostei da escola, da instituição, né? Eu gostava de estudar,
né? E várias vezes era mais fácil você me encontrar na biblioteca do que na sala de aula, né? Uma vez a professora de português foi me buscar lá dentro. Porque, assim, acho que a literatura ela tem essa possibilidade, né? É a memória de alguém, a escrita de alguém, obviamente que de forma muito rebuscada. Aí, então, você pega um Proust, então ele é um clássico atemporal, né? É um cara que simplesmente nos dá, né? Assim, a gente começa a compreender que o nosso mundo, né, das nossas vivências, elas são, de certa forma, acolhidas. As nossas vivências, elas são acolhidas, né, assim, na literatura. Eu, pelo menos, sempre senti um pouco disso, assim, de ver aquilo que eu vivia, olhava para a literatura, de certa forma, expressava. Então, para mim, faz todo sentido, assim, não ser um especialista em literatura, mas tratar de literatura com quem gosta de literatura, e aí nesse sentido eu sou um amador, assim, eu sou bem amador, né? Eu gosto desse termo, dessa coisa do amar, assim, tipo, sem compromisso, sabe? Faz sentido para mim. Mais uma vez agradeço, Carlos, pelo convite, agradeço por estar aqui, muito, muito, muito obrigado. Me desculpa por ter me alongado. Imagina. Espero que você venha nas próximas temporadas. Sim, Conversaram tão convidado. bem os nossos textos, as nossas ideias hoje. Espero contar contigo. E eu vou ficando por aqui, gente. Uma boa noite para todos. A live vai ficar salva, né? Para quem quiser assistir depois, indicar para um amigo. Muito obrigado. Semana que vem aqui a gente vai estar em clima de carnaval. Semana que vem a live também vai ser um pouquinho mais compridinha. Porque se vocês aguentavam pular carnaval a noite inteira, vocês podem ficar 1 hora e meia assistindo a live também. Porque falar sobre o carnaval em 1 hora é impossível, né, gente? Então tá, uma boa Combinado. semana para todos. Eu espero vocês aqui na próxima quarta-feira. E até mais. Se cuidem, tá, gente? Tchau, tchau. Obrigado, Rony. Tchau, tchau a todos.